3, 2, 1. Ele tem isso por natureza. Eu acho que se a gente olhar os valores, um dos valores da companhia é cuidado, né? Isso permeia, então, responsabilidade, cuidado. Então, isso está no DNA da companhia. Uhum. Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente evolui, né? Eu diria que a equação está quase invertida. Se você hoje não tem conexão, não tem propósito, você não vende produto. Então, assim, que bom que a gente conseguiu inverter essa equação, né? E, assim, não foi a indústria que inverteu a equação, foi o próprio consumidor. O shopper que inverteu essa equação, e ainda bem, né? Porque eu acho que empurra também a indústria num papel muito mais responsável e num papel mais responsivo. Quanto mais informação você consome, ainda assim vai ficar faltando alguma coisa. Então, quando a gente tem marcas que se apropriam disso, quando a gente consegue ver marcas assumindo essa comunicação e trazendo mais valor para esses momentos que são tão importantes e que a gente precisa se fortalecer tanto, principalmente como mulher, para mim é algo admirável. Assim. Seja muito bem-vinda! Seja muito bem-vindo! Eu sou Stefano Venturato. E eu sou Isabela Câmara. E esse é um Case para chamar de seu, o podcast da Anshan Brasil que conta os principais cases, suas histórias de sucesso e as ciladas que rolam no meio do caminho. Isa Câmara, eu sei que você, mais do que ninguém, tá animadíssima para falar do case de hoje, né? Eu tô muito. E hoje a gente vai falar sobre como a conversa e o contato mais próximo com o consumidor gerou aí inúmeros aprendizados para Kimberly-Clark. E também contar um pouco mais sobre essa jornada de conexão e de interconexão da empresa com seus clientes, com a sociedade como um todo, e como a marca se esforça aí para estar presente nas discussões da sociedade, nas estratégias. Eu tenho certeza que vai ser um papo muito legal, muito bacana, e que você vai conseguir incorporar bastante coisa desse case na rotina do seu negócio. É isso, a gente tá repetindo isso a todo momento, mas vale muito a gente repetir mais uma vez. O ato de consumir mudou, e muito. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar no case de hoje. E lógico que a gente quer muito saber das sugestões de vocês, quais são as dicas de pautas, de cases que vocês querem ouvir aqui num case para chamar de seu. Então mandem as sugestões para podcast@anchambrasil.com.br. Mandem os episódios, não só esse, como os nossos episódios anteriores, para amigos, colegas, chefes, equipe, quem quer que vocês achem que precisa ouvir um pouco mais sobre os assuntos que a gente está tratando aqui. E é bom a gente sempre reforçar. Estamos aqui sempre às terças-feiras com o episódio principal e às quintas-feiras com o episódio bônus. Resumão para você que está com a agenda um pouco mais corrida conseguir ouvir. Então dá para você ouvir não só o nosso case completo, mas também a receita do bolo, o passo a passo para chegar no case, sempre às quintas-feiras. Dito tudo isso, bora pro case? Bora! Hoje a gente está aqui com a Patrícia Macedo, que é diretora de marketing da Kimberly-Clark, e com a Tayara Simões, que é CEO da NZN. E hoje a gente vai falar sobre como a Kimberly-Clark se aproxima do consumidor, como eles conversam com o consumidor de uma forma mais genuína, trazendo isso para o centro da estratégia do negócio e também refletindo, claro, nas estratégias da companhia, de impacto ali em toda a sociedade. Mas antes da gente começar, né, a falar sobre o case especificamente, né, Esté, a gente precisa saber bem quem é que está aqui com a gente hoje, não é? Precisamos saber quais são os CPFs por trás desses CNPJs, né? Precisamos saber um pouquinho mais sobre a Paty e sobre a Thay. A gente sempre brinca que a gente está com a Patrícia, a gente está com a Tayara, mas a gente está com a Paty e com a Thay. Então é mais fácil a gente chamar pelo apelido já, porque a gente já se considera amigo, naturalmente. Então é hora da gente saber os detalhes tão pequenos, mas não tão pequenos assim, da Paty e da Thay, né? Então vamos começar com quem? Vamos começar com Paty? Conta pra você um pouco sobre... Conta pra gente um pouco sobre você, Paty, por favor. Eu sou Patrícia Macedo Garcia, na verdade o Garcia é do meu marido, também um marqueteiro, a gente se conheceu no trabalho, o nome dele é Álvaro, também trabalha numa grande multinacional no mercado. Sou mãe do João, tem 11 anos, que de vez em quando eu quero engolir ele de novo, porque está muito grande. E também é meio que quase um marqueteiro gamer aí, também no meio desses dois. Eu sou filha de uma artista plástica com engenheiro, e aí eu acho que isso indica um pouco da minha preferência profissional. Eu acho que juntou um pouco da criatividade com a área mais sistemática do meu pai, um engenheiro mecânico ainda, e aí resultou numa marqueteira. E aqui estou. Tenho 45 anos e trabalho na área já há mais de quase 25 anos também, dentro da área de marketing, trabalhei em trade, e aí passei por diversas empresas também, nesse mercadão aí.
Não, e o filhão tá querendo surfar a onda da mãe, pelo jeito, né? Mas se tem uma coisa que a turma tá fazendo agora, é essa pegada mais de games, né? O pessoal a gente perguntava, o que você quer ser quando crescer? Perguntei esses dias pra um sobrinho, eu quero ser gamer. Não, então, eu vou dizer que assim, acho que eles falam hoje, a gente não sabe nem quais são as profissões que eles de fato vão ter, porque são as profissões que acho que estão em formação, né? Exato. São profissões do futuro. Então, mas é muito engraçado que esse lado da criatividade, dessa coisa mais solta, né, o poder da comunicação, da interação dessas coisas, a gente vai falar um pouquinho, acho que aqui hoje também, mas essa coisa de você ter uma profissão mais interativa, mais conectada, é cada vez mais comum, né? Eles jogam em rede, é uma coisa maluca, assim, né? Então... Não, e isso acaba passando até, e mais uma vez, com certeza é algo que a gente vai falar hoje, mas por olhar para a profissão como propósito diversão mesmo, né? Como um lugar exatamente em que você se satisfaz. A gente vem de uma construção de trabalho em que trabalho era para ganhar dinheiro independente e não para ter prazer. Quase um sacrifício, né? Exatamente, era um sofrimento. Não, que bom que a gente está desconstruindo isso, né? Exatamente, que a gente consegue... coisa boa que essas gerações estão conseguindo olhar para o trabalho como uma relação mais prazerosa, né? Uma relação mais de propósito. Muito interessante, super legal. E agora você, Thay, conta aí um pouquinho sobre você, onde vive, do que se alimenta. Bom, eu sou Thayara Simões, Thayara Romiak Simões Daliri, na verdade, meu nome. O Daliri vem do meu esposo, também conheci meu esposo no trabalho. Bom que a gente junta a fome com a vontade de comer, né? A gente pega e já otimiza essa fase da vida que é relacionamento amoroso e já junta tudo junto ao trabalho. Sou mãe do Theo, do meu primeiro casamento. O Theo tem 6 anos. E mãe do Noah, que tem 2 anos e meio, do meu segundo casamento. Então, tenho 2 menininhos e também sou mãe do Rapu, que é o meu cachorrinho que eu adotei há 3 meses e tem se adaptado muito bem à nossa nova família. Então, sou a rainha da casa, né? Tenho 4 homens, juntando com o cachorro, para poder cuidar de mim lá em casa. Trabalho com comunicação digital há 11 anos. Minha carreira começou aqui na NZN mesmo. Eu comecei como coordenadora de comunicação e hoje estou na cadeira de CEO. Há 3 meses estou na cadeira de CEO. Sou especialista em comunicação online, formada pela FI Business School, aqui de Curitiba. Moro em Curitiba. Nasci no interior, mas vim para Curitiba muito cedo, então sou considerada uma curitibana. Quando eu vou lá para o interior, eles nem reconhecem como o mesmo bicho, assim, é um bicho diferente. Que mais? Sou apaixonada por gastronomia, amo gastronomia, adoro cozinhar, adoro experimentar novos sabores. Quando eu faço viagem, não é para visitar pontos turísticos, é para visitar pontos para comer. Então, esse é o meu principal hobby, comer. E é isso. Sou apaixonada por comunicação também, adoro trabalhar, adoro estar envolvida nesse ambiente de comunicação, principalmente digital, que a gente vê evoluindo e sendo tão versátil ao longo do tempo. Sensacional, Thay. Rapu é um dos filhos da pandemia, porque foi um boom da turminha adotando cachorro, né? Adotando gatinho. Foi mesmo. O Rapu foi um filho da pandemia. E o Noah, meu filho mais novo, quando ele começou a entender que ele era um ser humano e que ele poderia interagir com pessoas e com crianças, a pandemia chegou, então ele também é quase um filho da pandemia, assim, ele não sabe se comportar em festa. A rotina dele acabou sendo construída na pandemia. Ele é uma criança que anda comigo no shopping de mão dada, que não é uma coisa normal para criança, né? Porque a gente tem que explicar, olha só, não saia correndo, senão o negócio vai ficar feio. Ele já veio com isso de fábrica aí. Ele já veio com isso de fábrica, porque ele não é acostumado com shopping, não é acostumado com festinha. Me deu até dó na festa de 2 anos dele, tinha, sei lá, umas 8 pessoas. E as pessoas davam presente para ele, ele não sabia o que era. Ele ficava, tipo, olhando assim para mim, tipo, por que as pessoas estão me dando coisa? Porque ele não sabe a expectativa de ganhar presente no aniversário. Porque ele não tinha tido construção social aí, pós-pandemia agora. Exato. Sensacional. Então, conhecemos os CPFs por trás dos CNPJs, mas agora é hora da gente conhecer um pouco mais sobre o case da Kimberly Clark, que a gente vai tratar hoje um pouco sobre, principalmente, essas estratégias de impacto social e relacionamentos de longo prazo com o consumidor. Muito aqui representado pela Paty, pelas estratégias que foram construídas, e também com os insights da Thay durante o nosso episódio. Então, Isa Câmara, bora pro case? Bora!
E eu já queria começar falando aqui que é uma relação muito engraçada que o Steph falou de relacionamento a longo prazo, né, com o consumidor. E quando eu fui pesquisar, assim, para fazer esse episódio, eu estava pensando que a Kimberly-Clark, de certa forma, ela está ali presente na vida do consumidor em todos os ciclos, né, desde muito bebezinho até o fim da vida, passando ali pela adolescência. E é muito legal ver como a Kimberly-Clark se desenvolveu com as necessidades tanto do cliente como da sociedade como um todo. E aí a gente acaba vendo que uma fralda não é só uma fralda, né? Que ela tem ali um outro propósito por trás, um propósito ali de desenvolvimento da criança. Um absorvente, por exemplo, da Intimus, ela não é só, né? Ele não é só um absorvente, ele tem ali por trás uma marca que se posiciona, que estimula também o empoderamento, né, das meninas, pensando aí que muitas meninas não têm esse apoio por trás, né, então é muito legal a gente ver que uma marca, de certa forma, ela acompanha a vida dos consumidores e ajuda aí nesse processo de evolução. E aí eu queria começar perguntando para a Paty aqui, né, que tudo isso vem muito pela escuta ativa e empática que a Kimberly-Clark desenvolveu aí ao longo dos anos aqui no Brasil. E é algo que, com a pandemia, a gente percebe não só com a Kimberly-Clark, mas com outras empresas também, que acabou se fortalecendo, né? Acabou ficando ainda maior esse contato. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, Paty, como que é esse processo aí dentro da Kimberly-Clark, como vocês fazem esses estudos aí para estar sempre acompanhando o consumidor, as mudanças no comportamento deles, já que vocês também, né, estão aí nas principais casas, né? Acho que é muito difícil encontrar alguém que nunca consumiu nenhum produto de vocês. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse processo. Acho que você falou tudo, Isa. A gente trabalha muito na jornada do consumidor. A gente tem o privilégio, né, de estar na vida do consumidor quando ele é bebê. A gente acompanha essa pessoa, se chama menina, quando ela menstrua. A gente está todo dia na casa desse consumidor com neve. A gente está nas cozinhas. A Thay falou que gosta de cozinhar. Aí estou com o Duramax juntinho da Thay na hora que ela tá consumindo aí alguma coisa ou fazendo alguma coisa na cozinha, e a gente está eventualmente com alguém que precisa de fralda geriátrica no final, ali depois dos 40 anos. Então, eu acho que a gente tem o privilégio, né, de acompanhar a jornada de evolução, não só, a gente fala para o consumidor, mais do que consumidor, tem uma pessoa, tem um ser humano ali atrás, e essa relação a gente quer que essa relação não seja uma relação só transacional, né? Eu acho que você também citou bem aqui na tua fala como é que você trabalha o território da marca para que ela vire propósito, né? Propósito tem que banalizar um pouco a palavra, porque eu acho que a gente tem falado muito disso, mas quando a gente fala de território de marca, a gente está falando ao que ela se propõe fazer, né? Ao que ela entrega. Então a gente fala de hugs por natureza. A palavra hug significa hug, que é abraço, babies, hug, babies, abraço nos bebês. E a gente sabe, por pesquisas de consumidor, que o abraço tem um poder não só cognitivo, sensorial, mais do que o físico, de desenvolver, né, e traduzir todo o amor da mãe, do pai, de quem quer que seja, para que esse desenvolvimento aconteça da melhor forma. E é isso que a gente quer traduzir num produto, né? Então, quando eu tenho uma fralda, a primeira coisa que abraça o bebê, né, além da mãe ali na sala de parto, depois é uma fralda, né? Então, a gente trabalha na intimidade dessas pessoas, né, e desses seres humanos que somos o tempo todo. Então, a mesma coisa com o íntimo, né, a gente está num momento muito importante de transição e de descoberta, né, da menina como mulher, e nesse ciclo novo da vida dessa menina, que é um ciclo de empoderamento, onde ela descobre como ela funciona, o que acontece com a vida dela, quais são os sonhos dela, como é que a gente consegue abraçar esse momento e, de fato, dar alimentos para que esse empoderamento aconteça. Mesma coisa com plenitude. Puxa, não sei se vocês sabem, mas 1 em cada 4 mulheres tem incontinência urinária, tá? E 1 em cada 6 homens acima de 40 anos também tem incontinência urinária. É uma coisa muito mais comum, muito mais natural do que a gente imagina, e a gente está aqui também para apoiar essa causa dentro de uma bandeira de dignidade, dentro de uma bandeira de naturalização de uma causa que é muito mais comum do que a gente imagina. Neve está trabalhando uma coisa que chama saneamento básico. Não sei se vocês sabem, mas 50% da população não tem saneamento básico no Brasil. Então, a gente entra além do transacional, além de vender um produto, como é que a gente trabalha e amplia essas causas. E a gente está fazendo isso também nas nossas plataformas digitais.
né? Então, quando a gente traduz isso, além de eu falar de hugs, fraldas, do portfólio que a gente tem de fralda, lenço, toiletries, que são toda a linha banho, a gente também tem uma plataforma chamada Mais Abraços. E eu vou contar um pouquinho mais sobre o case de Mais Abraços para vocês, mas a ideia era abraçar a jornada dessa maternidade. Então, sair só daquela relação de produto e consumo, mas também como é que eu vou introduzir conteúdo de marca, conteúdo de jornada, conteúdo de funcionamento também desse momento dela descoberta, né, dessa descoberta dela como mãe e dessa trajetória dela como mãe. Mesma coisa em Kira, eu tenho uma plataforma digital que vai falar, a gente acabou de lançou em setembro, que é um novo diálogo com a sociedade para falar de estigmas da menstruação, né? A gente vai falar, obviamente, de um calendário menstrual, mas a gente também fala de estigma da menstruação, né? Quais são as coisas que passam na nossa cabeça, o que a gente tem que tirar, quais são os rótulos, símbolos e tudo que a gente tem que desmistificar para que a gente consiga se empoderar como mulher. Tem uma terceira coisa uma terceira plataforma que a gente também está trabalhando, que é um projeto que começou chamado Projeto Infinito, é uma comunidade plenitude. A gente tem uma comunidade permanente, como se a gente tivesse um grupo de mulheres aí que a gente consegue conversar e consegue trocar e nessa escutativa, né, e essa troca sobre incontinência. São mulheres acima de 40 anos, entre 40 e 65 anos, e que a gente consegue ter essa troca e essa escuta, saber como é que ela funciona, o que acontece na casa dela, quais são as relações sexuais, como é que acontecem as relações sexuais para quem tem incontinência, como é que é a vida dela, está tudo normal, né? Como é que ela transforma a dinâmica da vida dela tendo incontinência urinária para que a gente consiga ter muito mais do que produto. A gente tenha uma mensagem, a gente tenha, eu diria, talvez, uma ampliação desse território de conteúdo, de ações que possam traduzir tudo que essa marca oferece. Tá? Sensacional, Paty. Você foi falando aí dos projetos. Se deixar, eu falo, gente. Não, maravilhosa, maravilhosa. E dá para ver o brilho, inclusive quem está só nos ouvindo pelo Spotify, dá uma olhada, vai no YouTube depois para ver o brilho no olho que a Paty está falando sobre todos os projetos que dá para ver. Eu vou falar, eu sou apaixonada pela Kimberly, então o quão apaixonada, quase 5 exatamente anos. Isso. E me remeteu um pouco a algo que a gente falou, inclusive, em um dos nossos últimos episódios com o McDonald's, sobre esse conforto ao consumir. Muita coisa que você foi falando acabou me remetendo a isso, no sentido de que, aí até já quero puxar a Thay para isso, para ouvir um pouco dos insights dela, mas é um fato que, assim, nos últimos 2 anos aí, estamos quase completando 2 anos de pandemia, a gente perdeu o chão em muitos sentidos. A gente perdeu a segurança, a gente passou a ter muito medo de muita coisa. A gente procurou por conforto, procurou por segurança, inclusive, em outros aspectos da nossa vida. E, inclusive, conforto e segurança ao consumir. E vocês estão respondendo muito bem para esse conforto e segurança, olhando para a comunidade, olhando para a consumidora também de um jeito diferente, né? E acho que isso também representa um novo modelo de consumo, né, Thay? Exato. Até uma coisa que eu ia perguntar para a Paty era quando que foi realmente essa virada de conexão da marca com os consumidores? Eu acho que principalmente quando a gente fala de consumo digital, e eu fico com o coração super quentinho quando eu vejo alguma marca e obviamente uma representante, uma líder defendendo tanto a necessidade de criação de conteúdo e conexão com o seu público, porque realmente aqui na NZN o que a gente busca é conseguir conectar as marcas e as pessoas da melhor forma possível, seja criando histórias, seja desenvolvendo algum tipo de valor, e não só pela mídia pura e simples, né? Então, eu sei que, inclusive, é uma quebra de paradigma para diversas marcas do Brasil entender que essa conexão precisa acontecer além da impressão da peça, além do resultado no final do dia, do resultado no varejo. E existe um gasto de energia muito grande e um investimento muito grande também, um apetite muito grande da marca para entender essa necessidade de conexão e como que isso vai afetar o teu negócio no final do dia, em médio e longo prazo. Não é uma conexão que você vai ver no final, né, em curto prazo, quando você faz uma campanha extremamente agressiva do ponto de vista de performance. Isso foi uma construção ou desde que você assumiu? Foi uma construção. Assim? Acho que a Kimberly tem isso por natureza. Eu acho que se a gente olhar os valores, um dos valores da companhia é cuidado, né? Isso permeia, então, responsabilidade, cuidado. Então, isso está no DNA.
da companhia. Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente evolui, né? Eu diria que a equação está quase invertida. Se você hoje não tem conexão, não tem propósito, você não vende produto. Então, assim, que bom que a gente conseguiu inverter essa equação, né? E, assim, não foi a indústria que inverteu a equação, foi o próprio consumidor, o shopper que inverteu essa equação, e ainda bem, né? Porque eu acho que empurra também a indústria num papel muito mais responsável e num papel mais responsivo, né? Então, responsável e responsivo, para que a gente consiga ter essa interação muito mais genuína. Porque o que a gente quer na indústria também é que esse consumidor permaneça conosco, né? Que a gente quer uma relação de engajamento, não só de awareness, mas de engajamento, de confiança, de permanência ao longo do tempo com a gente. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Trust Barometer, da Edelman. A Edelman é uma das nossas agências de comunicação, e eles colocam que as empresas hoje em dia são muito questionadas e são responsáveis pela geração de confiança, né, e que eles confiam bastante nas empresas privadas. Então, 63% dos respondentes afirmam confiar nas empresas privadas. Então, se a gente fala, putz, eu tenho essa responsabilidade, né, eu tenho que honrar esse voto de confiança que foi depositado de alguma forma na gente, né? E a gente tem um papel, o dever de ser mais engajado, mais inclusivo, mais diverso, e, assim, não é só no aspecto transacional, como eu falei no começo, né? E outra coisa que a gente também percebeu, eu acho que muito conectado com a tua pergunta dessa conexão, essa conexão tem a ver com experiência, né? Aquilo que você vivencia. Então, assim, você só vai vivenciar uma fralda quando você usa, né? Quando você sente, quando você pega, e ao mesmo tempo você só vai viver a maternidade quando você tem acesso ao conteúdo. Como é que você minimiza a dor do seu puerpério, ou como você lida melhor com tudo isso, ou como é que você consegue aproveitar momentos incríveis dentro do seu ciclo quando você está menstruada, porque assim, você pode tudo quando você está menstruada. Quem disse que você não podia? Então, esse tipo de experiência, que não é só relacionado ao produto, é esse olhar que a gente amplia. Tá? Eu diria que a gente está num crescimento exponencial, então a gente vem acelerando isso. Então, assim, é uma jornada, mas o consumidor também vem como uma avalanche, uma tsunami empurrando a gente para que a gente consiga acompanhar. E esse é o nosso papel, e esse é o nosso dever, e por isso que a gente acelerou brutalmente toda a nossa pegada digital, né? E ela permeia nas nossas plataformas digitais, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas também dentro das nossas iniciativas de governança interna, né, de como é que você escuta mais ativamente esse consumidor. A gente tem um negócio chamado Morning Call with Consumers. A gente tem toda semana, o que acontece era todo dia, a gente está mudando um pouquinho, toda semana um grupo de insights sobre o que acontece com o consumidor. E essa escuta ativa permeia as nossas decisões, né, e pode mudar a rota de decisões. A gente mudou durante a pandemia, ouvindo que esse consumidor não faria sentido, por exemplo, fazer uma campanha no meio da Paulista, como a gente tinha a casa do Chega de Estigma. A gente tirou a ação da Paulista e fez o resto da ação totalmente digital. Nós fizemos uma ação no Dia do Abraço, era maio, dia 22 de maio é o Dia do Abraço, e a gente foi fazer uma ação e não podia sair de casa, a gente não podia filmar a ação fora de casa, e a agência adaptou absolutamente toda a ação, e a gente fez uma filmagem dentro da casa de uma menina, né, de 42 anos, que queria contar para a mãe que estava grávida. A gente achou uma mãe que não tinha contado para sua própria mãe que estava grávida, e elas contaram virtualmente, foi tudo feito virtual. Então, toda a filmagem virtual, a campanha foi maravilhosa. E como é que foi o uau da campanha? A gente conseguiu projetar o ultrassom dela no prédio da frente da casa da mãe. Então, assim, foi uma coisa totalmente feita virtual. É super bacana, porque e tudo se adapta. Então, eu falo que trabalhar em marketing é como modelar a massinha. Você vai ter que se adaptar, você vai ter que ir modelando isso. E quem modela isso não somos necessariamente nós, os profissionais. Quem nos empurra a fazer isso são os nossos consumidores, são os nossos shoppers o tempo todo. E é muito legal ver isso enraizado na comunicação de vocês, porque você trouxe 2 pontos que, óbvio, eu sou mãe, né, sou mulher, e a gente falar da naturalização do processo menstrual da mulher é um momento de evolução, é uma quebra de paradigma na sociedade. A gente não naturaliza isso, né? Hoje em dia ainda é muito difícil as mulheres conseguirem ficar à vontade para falar dos seus ciclos. E a gente está fazendo uma transformação. A gente é uma geração que está fazendo uma transformação nesse sentido.
o puerpério das mães, né? Eu lembro que no meu primeiro filho, eu pesquisei muito sobre isso e ainda assim foi muito pesado. Quanto mais informação você consome, ainda assim vai ficar faltando alguma coisa. Então, quando a gente tem marcas que se apropriam disso, quando a gente consegue ver marcas assumindo essa comunicação e trazendo mais valor para esses momentos que são tão importantes e que a gente precisa se fortalecer tanto, principalmente como mulher, para mim é algo admirável. Assim, então, parabéns, Paty. Não. Então, tem um monte de gente aqui junto comigo. Eu acho que eu só represento aqui um time gigante de pessoas que estão empenhadas verdadeiramente, né? A gente fala de propósito, tenho medo de banalizar a palavra propósito, mas de verdade naquilo que a gente acredita dentro da Kimberly, que a gente tem que transformar, né? Então não é só vender produto. A gente trabalha com um negócio muito precioso que é a intimidade do consumidor, né? Todos os nossos produtos trabalham, a gente está muito próximo da intimidade, daquilo que é mais precioso para as pessoas. Então, a gente tem que cuidar disso o tempo todo com maior, como um bem, né? De fato, administrar isso da melhor forma possível. Traduzido em sensibilidade, né? Comunicação traduzida em sensibilidade. Exatamente. Legal, gente. Ô, Paty, você falou um pouquinho da transformação digital, né, que vocês passaram por aí, dos insights que vocês recebem dos consumidores, né? E aí você já deu um spoiler das duas iniciativas, né, que é a Mais Abraços e a Kira, mas eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre elas para a gente conseguir explorar bastante essas duas iniciativas que são tão bacanas. Vamos lá. Vou falar primeiro de Mais Abraços, eu falo que é quase um filho, assim, esse Mais Abraços, assim, eu lembro quando a gente teve a primeira ideia, ela partiu, obviamente, de um insight de consumidor. A gente sabia que no Brasil é muito comum chá de bebê, né, então 90% das mães recebem fralda como presente, 80% das mães, eu falo mães, tá, mas qualquer pessoa que tenha um filho, tá, entenda a família de uma forma ampliada. As famílias, de alguma forma, fazem chá de bebê, mais de 80% no Brasil. É o maior país do mundo nesse sentido. E a gente, puxa, mas a gente não tem ninguém que consiga administrar isso de uma forma efetiva. Ah, legal, mas tá bom, mas isso é suficiente? Não, não é suficiente, né? O que eu consigo agregar dentro desse conteúdo? Então, a gente tem hoje 3 grandes pernas nesse projeto. A gente tem uma perna que é de conteúdo, né? Então, trazendo um pouco, a gente tem pediatra, a gente tem doula, a gente tem alguns conteúdos relacionados ao puerpério e a essa jornada da maternidade de uma forma geral, para que a gente consiga abraçar essa jornada. A gente tem uma segunda perna, que é a perna transacional, que aí é o chá de bebê, é clube de assinatura, e depois a gente tem uma terceira perna, que é a experiência. E a gente tem o prazer de ter alguns parceiros muito incríveis. Um deles é a Bit2Mami, que é uma aceleradora também digital incrível. Dani, se estiver ouvindo aí, que é uma super parceira, e ela trabalha de uma forma extremamente sensível também, essa mãe que quer voltar, essa mãe empreendedora, essa mãe que quer reaprender a fazer networking, essa mãe que quer restabelecer os seus contatos, essa mãe que quer empreender, essa mãe que quer fazer alguma coisa diferente. Então, como é que você reinsere essa mãe? Porque essa mãe, ela é uma pessoa, ela é uma profissional, então como é que você reinsere isso dentro do mercado de trabalho, ou essa pessoa dentro dessa nova dinâmica que ela tem como mãe? Tá? Então, o que a gente pretende como marca na plataforma de Mais Abraços é mais abraços, né? Hugs já é abraço, é ampliar esse nosso abraço de marca para todas as mães e famílias que pretendem aí abraçar a maternidade. Então, o que a gente pretende com isso, né? A gente tem aí, obviamente, dentro da plataforma toda a nossa experiência de compra, e aí funciona como um site de casamento. Não sei se vocês já viram os sites de casamento onde você faz o depósito. Então, você não recebe necessariamente a fralda que você comprou naquele dia. Você tem um crédito, você deixa lá os seus créditos e você pode resgatar durante 9 meses esses seus créditos e vai chegar no tamanho certo a fralda para você, ou o lenço, aquilo que você escolheu, para que você consiga usufruir disso no tempo certo, não fica aquele estoque lá de 7 a 10 meses de fralda que a gente recebe. Então, isso também é dos benefícios da plataforma. A gente tem mais de 650 mil usuários da plataforma, então, assim, o número de acessos também foi exponencial, então, mais de 6 milhões de acessos a gente teve na plataforma nos últimos anos, a gente lançou em 2019, e a gente está construindo isso, né? Então, assim, ao longo do tempo tem muitos aprendizados aí, e assim, dessa escuta, trocamos muita ideia com os nossos parceiros também, eu acho que ninguém constrói sozinho, para que a gente consiga ter mais robustez de conteúdo,
Estamos abertos a novos parceiros também, para que a gente consiga ainda ter mais robustez ao longo do tempo dentro dessa plataforma. Show, legal, Paty. E a Kira, como foi a ideia, né, de criação? Você contou aí que vocês estão tentando romper os estigmas da menstruação. Eu queria entender como tudo isso funciona assim na prática. Vamos falar de Kira. Kira, na verdade, veio num propósito de diálogo sobre o estigma da menstruação. Acho muito como a Thay comentou aqui, como é que a gente desmistifica algumas coisas, né? Então, ficar menstruada, às vezes você tem, olha, será que eu vou poder sair? Será que eu vou poder fazer, vou poder ir na piscina? Será que eu vou poder... Você pode tudo que você quiser. Só que esse diálogo, a gente ampliou esse diálogo, né? Você pode tudo que você quiser, desde que você tenha mínimas condições para que você faça isso, né? Então, físicas, emocionais, para que você faça isso. E esse é o nosso propósito, ter essa conversa, né? Mais do que uma narrativa, é um diálogo sobre isso, tá? Então, essa é a nossa ampliação. A gente começou com um soft launch, a gente lançou agora em setembro, e estamos construindo ainda conteúdo sobre isso, tem muita coisa por vir. Eu acho que uma das nossas grandes bandeiras é a pobreza menstrual. Eu não sei o quanto vocês sabem desse assunto, mas esse é um assunto muito importante. A gente sabe que muitas das nossas meninas não têm condições mínimas de estarem menstruadas numa situação digna. Às vezes usam jornal, usam miolo de pão, e mais do que o físico, às vezes, como é que elas têm, psicologicamente, acabam não indo para a escola, enfim, porque não entendem de fato o que está acontecendo com elas nesse momento. Então, o nosso olhar é um olhar de acolhimento. Então, a gente fez uma série de iniciativas. Tem uma iniciativa de doação de produtos, a gente doou quase 2 milhões de absorventes, a gente desenvolveu um projeto com a Plana International para as meninas de Teresina, e aí para ajudar na formação mesmo. E essa semana a gente até teve o prazer de conhecer uma das meninas, ela tem 14 anos, e veio contar da experiência dela. Foi super bacana ouvir o que ela aprendeu, o que ela sentiu. A mãe dela teve aula, então ela falou, minha mãe não sabia de um monte de coisas, então minha mãe precisava aprender para me ensinar, e a gente aprendeu juntas. Então, assim, foi super emocionante ouvir isso. Então, e sai totalmente de fazer o absorvente numa máquina lá em Suzano, né? Então, é essa interação que a gente está, essa ampliação de consciência que a gente está procurando como marca com Kira. Então, eu vou até aproveitar e aproveitar que você chamou a atenção da Dani. Dani Junco, se estiver nos ouvindo, queremos você aqui num case, viu? Queremos contar um pouco sobre vocês, trazer algumas mães empreendedoras, queremos muito ouvir sobre você, sobre Bitumami. Você falou da Dani Junco, o programa que a gente desenvolveu junto chama Mais Abraços Academy, e são para mães, mulheres, né, que têm vontade de empreender. Então, isso também é um bloco que a gente tem como experiência dentro de Mais Abraços, aí o Mais Abraços Academy. Então, a gente trabalhou com outras startups também, tá? Também com consultas online. Legal, Paty. E aí eu queria puxar a Thay aqui para a conversa, porque da mesma pesquisa que a Paty citou agora há pouco, da Edelman, tem essa mesma fala que 93% da população brasileira espera que as marcas vão além dos seus produtos ou dos seus serviços e tomem medidas ali que gerem mudanças positivas no mundo, ajudem eles, né, a enfrentar os desafios da sociedade e também, de certa forma, apoiem, né, as comunidades locais. E eu vejo que todos esses projetos que a Paty citou fazem isso muito bem. E aí eu queria puxar aqui, Thay, você pensando de uma forma um pouquinho mais estratégica sobre qual a importância de uma empresa se engajar nessas pautas, né, que são importantes para a sociedade, pensando agora nesse novo perfil de consumidor que está vindo aí, mais engajado, mais preocupado com o meio ambiente, com causas sociais. Queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre o quanto isso pesa assim, na decisão de compra. Eu acredito que a gente está num momento de muita atenção nessa mudança do consumidor, assim, nessa mudança da forma das pessoas consumirem. E a gente não está falando só das novas gerações. A gente está falando que a pandemia trouxe, inclusive, obviamente eu vou puxar a sardinha para o lado do digital, a gente está falando que os idosos começaram a consumir online, eles começaram a escolher produtos de forma diferente, porque eles sabem que eles têm muito mais acesso agora. De repente, eles iriam até algum lugar físico e teriam pequenas opções, né, poucas opções para escolher os produtos, e hoje eles sabem que online eles conseguem ter um mundo de opções, e eles começam a ficar cada vez mais seguros. Então, a gente está falando dos idosos, mas a gente tem várias outras gerações que também estão se familiarizando cada vez mais com essa liberdade no consumo. Então,
Então, eu acredito muito que esse posicionamento das marcas e essa exploração das marcas em comunicação, dessa preocupação social, dessa preocupação ambiental, é uma necessidade hoje, já não é mais um luxo. Antigamente, a gente falava, poxa, que legal, essa marca está fazendo isso. É uma necessidade, porque realmente as pessoas, além de fazer muito mais sentido nessa criação de conexão que a gente já mencionou, quando um público vai escolher um produto dessa marca, é algo que é básico hoje na decisão de compra de algum consumidor. Então, ele pensa como que, ao comprar esse produto, ao investir o meu dinheiro, que está tão difícil, principalmente no Brasil, está tão difícil para eles conseguirem investir em qualquer tipo de produto, como que investindo nisso daqui, eu posso ajudar de alguma forma o meio ambiente, como que eu posso ajudar de alguma forma social, o que essa marca está trazendo como valor para a sociedade, além, obviamente, da receita que eu estou gerando para ela. Então, isso, sem dúvida nenhuma, tem que começar a fazer parte do planejamento estratégico de todas as marcas, assim, é algo que é uma necessidade e eu vejo cada vez mais consciência dos anunciantes, eu vejo cada vez mais consciência dos comunicadores, mas ainda assim é uma quebra de paradigma. Eu acho que tem muita coisa que está descendo goela abaixo do mercado de comunicação, principalmente por esse momento de digitalização que a gente teve que passar absurdamente rápido. Né? Então, como que eles param de pensar só no PDV e começam a pensar na experiência que eles estão gerando digital para aquele usuário? Como que eles param de pensar, putz, como é que eu vou preparar uma gôndola maravilhosa e tentar criar uma experiência, tentar criar uma conexão física, e agora eu vou fazer isso dentro do online, tendo que provar muito mais valor do que eu fazia antes. Então, sem dúvida nenhuma, todas essas preocupações têm que estar presentes dentro do planejamento comunicacional de uma marca e de forma essencial, não de forma superficial, que é essa preocupação que a Paty trouxe. Propósito não pode ser banalizado. Propósito é uma buzzword hoje do mercado de comunicação. A gente já teve engajamento, a gente já teve 1 milhão de palavras que acabam ficando na moda. Então, propósito acabou estar na moda. Todo mundo, não, é o meu propósito. Mas será que é propósito mesmo? Será que isso é essencial? Será que isso faz parte dos valores da companhia? Será que quando você visita uma companhia, isso é traduzido para dentro dela também, para os colaboradores dela também? Será que eles sentem isso? Então, isso, sem dúvida nenhuma, hoje a comunicação, ela está abrangendo muito mais do que só o ponto de venda, só a forma como o produto é comunicado para o mercado. Ela abrange, inclusive, o posicionamento da marca internamente para os seus clientes internos, depois para os seus clientes externos, entendeu? Tá, tem tanta coisa rica na tua fala, assim, sensacional, muito, muito bacana. Eu acho que se conecta com bastante coisa que a gente faz aqui na Kimberly. Primeiro que essencial para uma vida melhor, esse tem sido o mote da companhia há muito tempo. A gente está em 1/4 das casas, dos consumidores em todo mundo, 25% dos lares. Então, a gente tem uma responsabilidade enorme. E dentro disso, a gente descobriu que sustentabilidade é básico também, né? Outro dia eu estava falando sobre esse assunto e não é mais um luxo, né? E ela tem um valor econômico, sim. Não é porque a empresa é boazinha, é porque a empresa também vê um valor, sim, né, nisso. Partindo do princípio de economia circular e tudo isso, você tem um valor que volta, que é devolvido, né? Não só para o mundo, mas para a própria empresa também, e isso amplia a nossa dinâmica de pensar produto. A gente pensa produto diferente. Então, a gente falando, olha, eu estou falando das minhas embalagens de toilets que são totalmente de plástico, a gente está indo para refil, né, que você tem uma economia de 75% de plástico. A gente tem hoje iniciativas internas de diminuição de carbono na frota, então a gente tem uma parceria com a Movidas e a Movida tem uma diminuição de carbono na frota. Então, poxa, por que os meus parceiros não podem ser mais sustentáveis? Eu preciso, né? Isso vai ser importante para mim, vai ser importante para o mundo e para a companhia. A gente hoje tem uma iniciativa que é Aterro Zero. A gente tinha um objetivo de cumprir isso em até 2 anos e a gente cumpriu isso em menos de 1 ano, ou seja, nada do que a gente tem de dejeto é colocado em aterro dentro da nossa companhia. Então, assim, as nossas embalagens, a gente tem aí 22% já é reciclado. Então, a gente tem uma série de iniciativas aí que estão somando desde a concepção do produto, que passam pelo nosso processo fabril,
e até a chegada desse produto no ponto de venda, até nos caminhões de frota e tudo, que tem uma nova jornada e uma nova dinâmica, totalmente dentro desse conceito de sustentabilidade. Eu acho que a gente está repensando a história de risco e oportunidade com sustentabilidade também. Tá? Isso é, para mim, não só para mim, mas para Kimberly-Clark, um ponto estrutural já. Né? Então, e que a gente repense os nossos negócios em função disso também. Sensacional. Não, e é incrível, né, que vocês foram falando um pouco sobre propósito. A gente falou de 10 assuntos, a gente desviou a pauta pra caramba, mas não tem problema, a gente fala, eu adoro. São os melhores episódios. Vocês juntaram duas falantes aqui. Exato. Não, tá maravilhoso. É que o legal é que vocês foram falando, e eu fui tendo uns insights quando vocês foram falando um pouco sobre propósito e o quanto a gente não pode deixar isso virar um jargão. Também num dos últimos episódios a gente falou que propósito, ele é válido quando há genuinidade, quando ele é genuíno realmente, né? E acho que a gente consegue... E aí, Thay tem um olhar de especialista aí, mas acho que a gente consegue chegar muito nesse propósito da Kimberly-Clark, algo muito genuíno realmente, e isso acaba até se traduzindo nessa preocupação com a comunidade. E aí também já traz um outro ponto aqui que a gente também tem ouvido muito, e eu tenho muito medo de quando algumas palavras entram na moda, porque elas acabam virando, de alguma forma, um greenwashing ou um pink money, ou enfim, elas acabam sendo só uma maquiagem perto das reais intenções da empresa. Mas a gente tem ouvido muito sobre ESG e o quanto o ESG é importante, etc. Mas muitas vezes ele acaba caindo nessa maquiagem para só dar uma disfarçada em intenções ESG é tudo que a gente vem falando até agora. Exatamente, era isso que eu ia falar. O ESG na prática, na veia, prática é tudo que a gente falou na última meia hora. Então, para quem já está nos ouvindo, número 1, não caia no ESG maquiagem, não faça uma coisinha ou outra aqui só para disfarçar uma má intenção. E número 2, aplica tudo isso que a Paty falou, você não precisa nem falar que é ESG, não tem problema, não precisa ter um selo de ESG lindo lá. Mas tudo isso que a Paty falou aqui, adapta para sua realidade, óbvio, mas tenha esse olhar para a comunidade, para o social, para o ambiente, exatamente. Tá lindo, não precisa nem ter um carimbinho de ESG. Eu ia falar isso, a gente não citou ESG desde que começou o podcast. Então, exatamente. E a mesma coisa, por exemplo, quando a gente pensa em diversidade. Não tem como você ser diverso e tentar uma liderança feminina, vai abrir portas para outros tipos de diversidade. Então, da mesma forma, não tem como você pensar no consumidor sem pensar no meio ambiente, sem pensar nas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, tudo isso se encaixa. E, assim, as empresas precisam começar a pensar um pouquinho mais de forma de cadeia, né? Não pensar só no consumidor, só no meio ambiente, tentar encaixar tudo isso, tentar encaixar com diversidade, tentar fazer aí coisas melhores para o mundo. Exato. Eu acho que quem não faz vai dançar, gente. O consumidor ele tá tão munido de informação e, obviamente, as marcas, os publishers, enfim, quem tenta agregar valor de alguma forma à vida, né, do consumidor, ele está contribuindo tanto para que os consumidores sejam cada vez mais, eles são mais exigentes. Então, sim, acaba que quando as marcas que não estão pensando nisso, não estão entendendo que isso é essencial, isso não é mais um adicional, isso não é a mesma coisa que a gente brincava antes, cara, fazer faculdade agora não é mais um diferencial. Antigamente era, né, meu Deus, quem vai fazer? Hoje em dia não é mais. A gente deveria ter políticas que proporcionem isso para a população, porque é uma coisa básica. As pessoas têm que ter uma graduação, uma formação. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de comunicação e desenvolvimento de companhias e de negócios, quando não está se olhando para o meio ambiente, quando não está se olhando realmente para a comunidade, para questões sociais, acaba que fica-se para trás, entendeu? Não entendendo que isso é uma questão essencial no modelo de negócio hoje em dia. Você não pode mais criar um negócio sem pensar... E existem políticas públicas que ajudam as marcas, ajudam as companhias a investir nisso, gente. Nós somos uma empresa de tecnologia e nós temos incentivo para poder trazer inovação tecnológica para o Brasil. É isso. Entendeu? Então, não interessa o segmento que você está, não interessa se você está fabricando parafuso, existe a possibilidade de você contribuir com a sociedade de alguma forma. Então, isso é traduzido na comunicação, de alguma, né? Acaba saindo na comunicação, mas é essencial dentro da companhia.
E eu gosto muito da fala da Isa, e isso tem que acontecer de dentro para fora, né? Então, como é que a gente cria essa consciência interna para que a gente consiga permear isso também para os nossos consumidores? E ela reverbera na sociedade. Reverbera. Eu vou dar um exemplo, a gente tem um projeto de neve que chama Banheiros Mudam Vidas, eu não sei se vocês já ouviram falar, é um projeto que começou há bastante tempo, acho que... Ô, Paty, eu só vou te interromper rapidinho, não, vai lá. Eu sinto que o que você vai falar vai encaixar no nosso próximo quadro. Porque a gente... Agora é hora de invocar Caetano aqui no Case pra Chamar de Seu. É hora da gente falar de alegrias. Alegria. É um pouco de quais foram as histórias aí. Eu já percebi que vocês gostam muito de contar história. Eu gosto muito de contar e de ouvir história. Mas é hora da gente ouvir as histórias dos momentos desse processo aí do case de vocês, que trouxeram mais alegria para dentro de casa. E eu te interrompi, talvez, no momento em que você ia contar uma história, e tenho a impressão que é uma história de alegria mesmo. Vamos. A gente tem algumas histórias, né? Eu acho que dentro do mundo digital, que a gente começou falando de Mais Abraços, de Kira, eu acho que a alegria dessa história foi uma história de reinvenção, né? A gente sempre começa dentro, né, pensando como é que a gente pensa digital, porque a gente não nasceu digital, gente. A gente é uma indústria tradicional, né, de bens de consumo. Então, como é que a gente passa por esse processo, né? É um processo também de aprendizado e consciência. Então, ele nasceu como um puxadinho mesmo. Quem fazia meu gerente de produto resolveu fazer digital, como é que a gente vai encontrar parceiros, enfim, e comprar expertise, né, para que a gente consiga fazer essa aceleração digital internamente. E a gente passou por uma nova... talvez uma nova formação interna, né? Hoje a gente tem uma área chamada CX, e essa alegria que a gente tem, porque isso resultou numa nova governança interna, numa nova capacitação dos nossos profissionais, um novo perfil de profissionais, numa nova interação entre insight e produto final, né, que eu acho que tem tudo a ver com o que a Thay estava falando, da criação do conteúdo de experiência e dessa conexão entre os fatos até chegar em produto. Então, isso é uma super alegria para a gente, para Mais Abraços. E, de fato, concretiza o que Mais Abraços tem que ser, né? Então, essa conexão com essa maternidade no final. A mesma coisa com Kira, que a gente também está nesse processo de aprendizado, desse diálogo com essa menina de 13, 14 anos, né? Então, como é que a gente tem que fazer? Como é que eu sinto as dores dela? Eu já não tenho mais 14 anos, mas como eu sinto as dores dela, e isso é maravilhoso. Além disso, eu acho que também uma outra conexão bacana, né? A gente tem outro case que eu acho que é super sensacional, um case que chama Banheiros Mudam Vidas, né? Em 2019, a gente teve aí um evento que eu acho que foi super bacana. A gente chamou 10 startups para uma aceleração aí de meses. Eu acho que tem tudo a ver com o que a Thay estava falando aqui agora há pouco, de que a gente junto consegue fazer as coisas de uma forma mais acelerada e melhor, né? Então a gente também juntou esforços com uma startup. Eles trazem agilidade, eles trazem pioneirismo, eles trazem uma velocidade que a gente não tem, e a gente traz para ele talvez uma robustez de estrutura e processos que eles precisavam. E a gente fez uma troca, a gente chamou 80 voluntários internos das mais diversas áreas da Kimberly para trabalhar na aceleração de algumas iniciativas relacionadas a saneamento básico. E essas startups nos ajudaram a trabalhar, e 10 delas, né, receberam depois um capital semente de R$50 mil. Então, foi um ganha-ganha, foi algo de dentro para fora e, ao mesmo tempo, trocando expertise, e eu acho que isso também está dentro do DNA da companhia. Então, eu venho de uma companhia que, das 8 categorias que atua, 5 foram lançadas ou foram inovadas pela Kimberly, e isso está dentro do DNA. Mas a gente está aprendendo essa coisa do agile, essa coisa do digital, essa coisa dos novos nomes, das novas traduções, novos significados. A gente está nesse processo de aprendizagem. Legal, Paty, muito legal. E isso conecta muito com, você falou um pouquinho agora de ser de dentro para fora, né? Isso conecta muito com todo o processo e o propósito da Kimberly Clark. É muito legal ver isso. E agora, a gente falou muito das alegrias, e pelo menos para mim, e imagino que também quem esteja nos ouvindo esteja pensando talvez o mesmo que eu estou muito feliz descobrindo mais sobre a conexão, né, da Kimberly Clark, sobre como vocês juntam aí todo mundo num mesmo propósito, mas a gente também sabe que às vezes a gente pode encontrar alguns desafios no caminho, e principalmente quando a gente fala de consumidor, né, talvez os desafios sejam ainda maior.
E aí eu queria puxar isso com você, Paty, agora nesse quadro que é o Não Era Amor, Era Cilada, para a gente conversar um pouquinho sobre o que não foi amor, o que foi cilada nessa jornada de conexão da Kimberly Clark com o consumidor. Se você puder contar um pouquinho aí para quem está ouvindo a gente, o que a pessoa tem que se atentar, né, nessa jornada quando for tentar se conectar um pouquinho mais com o consumidor para entregar também um produto que seja útil para ele. Se você puder falar um pouquinho mais sobre isso. Posso sim. Eu vou citar um programa interno que a gente tem que chamar Aprendizado pelo Erro. É um processo interno que a gente está aprendendo errando, né? Não errando no jeito pejorativo, né? Mas eu diria que a gente está numa jornada em vários aspectos, né? A gente está exercitando a tentativa, ou o que a gente chama de test and learn, né? Teste e aprendizado para muitas iniciativas. Então, quando a gente fala de íntimos e Kira, a gente está aprendendo, né? A juntar uma marca e como é que você se apropria de um diálogo, essa conexão. Pensa, a maior dificuldade que a gente tem é fazer esse diálogo ser 24 horas por dia numa velocidade desse consumidor. Talvez eu não tenha essa expertise ainda, eu estou aprendendo. E essa resposta tem que ser, talvez, muito mais rápida do que a velocidade que eu tenho nos meus processos internos. Isso é um aprendizado que a gente está entendendo todo dia. Quando eu falo de hugs e mais abraços, a mesma coisa. Quando a gente fala de experiência é um conjunto de coisas, né? Ele não como é que eu vou gerar sensações. Então, a gente está aprendendo a encontrar parceiros, encontrar conteúdos que se conectem com isso. Mesma coisa em Banheiros Mudou Vida e Neve. Então, quem são os parceiros, o quanto eles aportam para a marca, o quanto a marca pode aportar para esses parceiros. Eu acho que a gente tem aprendido também bastante sobre usabilidade. Então, assim, você pensando em plataforma digital, o X, o Y, esses jargões todos aí que a gente tem visto, né, nessa coisa de enquanto esse consumidor tem que ficar fácil, né, para ele interagir. Eu falo, minha avó é minha grande tutora aí, me ajuda aí por um monte de coisa digital que eu falo que vontade não envelhece. Ela também vai no WhatsApp, vai em um monte de coisa, mas a verdade é que o usuário está cada vez mais exigente, independente da idade, está cada vez mais exigente. E a gente apanhou pra caramba para aprender qual seria a melhor experiência ou como é que eu poderia traduzir a melhor experiência dessas plataformas de forma digital, sendo que eu nunca tinha exercitado esse músculo internamente, né? Então a gente aí teve que trabalhar com muitos parceiros e aí a gente está numa jornada também de aprendizado para que a gente consiga oferecer de uma forma mais conectada, mais rápida, mais ágil para esse consumidor, uma resposta à altura do pedido. Sensacional. E eu ia puxar aqui a Thay. Thay, o que é cilada, na sua opinião, nas empresas que tentam ir de encontro com essa relação empresa-comunidade aí, mas que não conseguem traduzir isso muito bem em ações? O que é cilada para você nesse processo aí? Eu acho que é você ter preconceitos determinados já, e você não conseguir escutar o teu público e a comunidade. Eu acho que isso, para mim, é a principal cilada. Eu tenho um exemplo, óbvio, não de projeto social e não projeto que envolve a comunidade, um exemplo aqui na NZN, que eu aprendi, assim, apanhando mesmo. Então, a gente tinha o Tudo Gostoso era a nossa propriedade até 2015, quando a HG Capital entrou dentro da NZN, e a gente acabou comercializando o Tudo Gostoso para outra companhia. Mas eu criei toda a estratégia de redes sociais do Tudo Gostoso. Então, lá em 2010, quando a gente criou as páginas de receita, eu comecei assim, do zero até 5 milhões de seguidores de forma orgânica, adquiridos na página do Tudo Gostoso, fui eu que cuidei ali. Como eu gosto de cozinhar, era uma coisa que, né, eu estava lá. E daí eu, como comunicadora nova, fresca, falei, cara, eu vou produzir aqui umas fotos maravilhosas, com uma chefe incrível, uns pratos assim que dá vontade de você comer, e a gente vai usar essas fotos produzidas. Eu tinha pré-concebido que imagens bonitas conectariam melhor com o público do que as imagens que a gente tinha no site, porque, cara, tem prato ali que tá comido, tá lambido, né? Então você pensa, caceta, como é que eu vou compartilhar isso com o meu público? Eu quero o melhor para o meu público, eu quero realmente trazer o melhor para o meu público.
fiz produção de 300 fotos, foram dias e dias produzindo com a chefe, e equilibrando o morango em cima do bolo, aquela coisa toda. Cara, o engajamento não vinha, o resultado não vinha. A gente já tinha um resultado incrível dentro do Tecmundo, de conversão de audiência para dentro do site, e eu pensava, todo mundo precisa comer, como é que eu não estou conseguindo fazer isso com tudo gostoso? Falei, gente, eu vou começar a testar as fotos feias. Porque, né, receita, vamos começar a testar as fotos feias. Criou uma conexão entre o público e o propósito do conteúdo, porque qual que é a ideia do conteúdo de receita? Eu consigo fazer isso. Eu consigo produzir isso, eu consigo reproduzir isso. Precisa se aproximar desse público, né, Thay? Exatamente, exatamente. Então, numa predisposição de acreditar que não, o meu desejo de comunicador é entregar o melhor para o meu público falou, não, isso não é o melhor para mim. Isso não é o melhor para mim e eu não vou te dar resultado baseado nisso. E daí eu tive que mudar completamente a minha visão sobre entrega de conteúdo, interação dentro de plataforma com o público, para eu mostrar que eu conseguia ter resultado. E daí a gente cresceu assim 3, 4 vezes em resultado do que a gente trazia para dentro do site. Foi incrível. Isso está no meu livro, esse é um case que está no meu livro também. Eu publiquei um livro em 2016, no final de 2016. Faço questão de mandar para vocês, mas é um dos cases que a gente tem aqui de aprendizado. Então, assim, não era amor que eu estava sentindo pelo meu público, era cilada, porque realmente qualquer tipo de iniciativa, seja voltada para com qualquer objetivo, tá? Com objetivo de conexão, com objetivo de defender uma causa, com objetivo de abraçar uma causa, né? Porque tem quem defenda, tem quem abrace, tem quem se aproprie de, qualquer que seja o objetivo da marca, ele tem que primeiro parar para ouvir o que o público acha disso e como o público espera que essa comunicação seja realizada. Porque senão você não vai estar resolvendo nenhuma dor. Primeiro você tem que escutar qual é a dor, entender qual é a dor para você propor um problema, né? Para você propor a resolução do problema. Para você conseguir enxergar como que você pode criar uma solução para resolver aquela dor. É basicamente o desenvolvimento de novos produtos. Quando a gente começa a trabalhar produto dentro das companhias, você encontra uma dor, você encontra uma solução e vê como que você consegue encaixar as duas coisas, né? Então, o marketing está muito conectado com o produto, né? Porque é você conseguir comunicar da melhor forma a solução encontrada para aquela dor, né? É isso que a gente faz. Então, eu acho que a principal preocupação em relação à cilada é isso, você sempre ouvir o teu público, conseguir colher o máximo de insumo possível. E daí, eu quero finalizar com um gancho muito legal dessa conexão e dessa coragem da Kimberly-Clark de conseguir se conectar diretamente com o público, não depender de uma comunicação sempre com algum tipo de intermediador. Né? Uhum. Então, criar plataformas de conexão direta com o público, você não vai falar com... Eu achei incrível o número de 650 mil pessoas na plataforma, tá? Achei maravilhoso. Você não vai conseguir falar com milhões de pessoas, igual os publishers falam. Então, você ainda vai depender das plataformas de massa, tá? Mas a pequena conexão que você faz com o teu público direto te traz uma quantidade de insumos para você direcionar a tua comunicação que é incrivelmente rica. Incrivelmente rica. Então, assim, a pequena parcela de pessoas que você consegue conectar diretamente com a sua marca, quando você deseja oferecer um serviço, quando você deseja produzir conteúdo direcionado para o teu público, faz com que toda a sua comunicação de massa mude e seja direcionada de uma forma diferente. Então, isso é uma evolução mesmo na maturidade das marcas e na forma como elas querem se comunicar, que é algo que a gente está vendo acontecer ainda no Brasil. Não é uma coisa que a gente consegue ter todas as marcas pensando no valor dessa comunicação, que é muito maior do que, eu vou poder vender diretamente para o meu cliente. Não é isso que significa essa conexão. E, Stefano, aí acho que para desmistificar a buzzword de propósito, o propósito é exatamente o que a Thay está falando, é verdade, né? Quando ela publicou as fotos da verdade, né? Exato. É isso que conecta, então... A gente na Kimberly também, a gente procura estar cada vez mais próximo dessa verdade real. Qual que é o mundo real? O mundo, assim, acho que a melhor tradução disso, acho que é a nossa nova campanha de plenitude, que chama Xixi Acontece. Xixi acontece, cara. Então, assim, acima de 40 anos, você vai dar risada, você faz xixi, às vezes... Naturalizar isso de alguma naturalizar, de uma vez por todas. Entendeu? É a verdade. E aí, daí? E daí que vamos resolver junto, estamos aqui junto para resolver. Então, como é que você
a gente naturaliza ou deixa as coisas mais verdadeiras. Então, é isso que a gente quer também. Quero pedir só para vocês deixarem um recado final, tanto Thay quanto Patrícia, para os nossos ouvintes. A gente acabou já amarrando bastante coisa, mas é sempre bom dar aquela concluída mesmo, concluir um pouco as linhas de pensamento. Acho que vai ajudar bastante para quem está tentando se apropriar do case aí da Kimberly Clark, também se apropriar das dicas da Thay. Começa você, Paty, por favor. Então, para mim, a minha dica vai sempre além de produto. Acho que produto vai sempre além do físico. Acho que conecta muito com o que eu falei sobre os sentidos. O marqueteiro usa os sentidos, né? Então, se eu quero gerar experiências de uma forma muito mais ampla, vamos exercitar isso cada vez mais. Eu acho que o marqueteiro tem que sair aí da venda de um produto físico. A gente conseguir ampliar um pouco essa consciência e permear, né, de outra forma na vida das pessoas. Que a gente possa ser bons vendedores e bons transformadores de vida também. Bola com você, Thay. Busque dados. Quanto mais dados você tiver, mais rico vai ficar qualquer tipo de planejamento, qualquer tipo de estratégia. Então, busque dados, entenda os dados, questione os dados, mais uma vez, mas tente se munir o máximo de informação que você puder para qualquer tipo de direcionamento dentro da sua carreira. É uma das coisas que, quando eu comecei a trabalhar com comunicação, eu tinha que provar o meu valor, né, como social. Na época não tinha muito social, assim. E uma das coisas que eu me apeguei muito, e hoje eu falo, cara, ainda bem que eu fiz isso, foi tentar trabalhar com dados da melhor forma possível, da melhor forma que eu consegui como comunicadora, que a gente tem muito desafio de conseguir trabalhar com dados sendo de comunicação, mas eu não me arrependo de ter investido muito, colocar como drive da minha carreira dados sempre em primeiro lugar para conseguir tomar qualquer tipo de decisão. Mas eu acho que os dados são a tradução concreta, né, daquilo que a gente verbaliza, daquilo que a gente enxerga. Então, eles são cada vez mais preciosos. E, assim, isso é a base, por exemplo, de tudo que a gente faz na Kimberly, né? Os dados são tudo daquilo que a gente vê, daquilo que a gente escuta, são traduzidos em dados. Essas são as evidências. Isso cada vez, isso é a fonte, é o combustível do que a gente faz. É o petróleo do século XXI. É o petróleo do século XXI, jargão, exato. Olha lá, já usando o jargão, mas é verdade, né? Sensacional, gente. 2 mulheres poderosas, mulheres fortes e mulheres que construíram aí cases nas suas atuações maravilhosas. Fiquei muito animado de ouvir tudo que a Kimberly Clark está fazendo aí. Paty trouxe tudo de uma maneira genial. E as dicas da Thay aqui já tá virando clichê falar que a gente sai com um caderno cheio de coisa escrita, né, Isa? Meu caderninho aqui não tem mais espaço para anotar. Cada episódio eu anoto bastante também, viu? Esse, então... Sensacional, gente. Então, para vocês ouvirem mais dicas como essa, mais cases como esse, estejam aqui sempre às terças-feiras no nosso episódio principal e às quintas com o nosso episódio bônus. Não esqueçam de dar follow no nosso podcast aqui no agregador favorito para vocês acompanharem e estarem por dentro dos nossos próximos episódios. Compartilhar com quem precisa ou com quem vocês acham que merece ouvir um pouco mais sobre esses cases maravilhosos do Brasil e do mundo. Em anchan.com.br vocês encontram um pouco mais sobre essa Câmara Americana que promove conexões transformadoras para o Brasil e para o mundo já há mais de 100 anos. E é lá no nosso site também, que além dos nossos conteúdos, você consegue se tornar uma associada da Anchan e fazer parte aí desse hub de conexões que o Steph falou. Segue também a gente nas redes sociais, é só você buscar por Anchan Brasil em todas elas. A gente está no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no Twitter. E vocês que nos escutaram até aqui, a gente também quer saber sua opinião. Manda sua reclamação, sua sugestão de case, ou até mesmo seu elogio, quem sabe, para podcast@anchanbrasil.com.br. Eu sou a Isabela Câmara. Eu sou Stefano Venturato. E a gente se encontra no próximo case. Tchau! Tchau! Esse episódio foi idealizado pela Anchan Brasil, com Guilherme Domingues e Rafael Clemente na edição e captação, Camila Zarzur, Herbert Barlow, Nicole Dias e Vitória Ferrari na produção. Eu não falo mais nada. Recording. Tudo que eu falo. Não, mas não tá gravando ainda não, Stefano. Não, recording in progress. Só chegou aqui o negócio LGPD, meu filho. Você pensa que eu sou bobo? Sou bobo, não.